Boa tarde, irmãos. Pastor Júnior, mais uma vez. Hoje, quinta-feira, dia 29 de abril de 2021, e estamos aí dando início a mais uma edição do nosso Pão das Três, o nosso alimento espiritual diário, o nosso momento também diário de comunhão, de oração e de reflexão na Palavra de Deus. Quero convidá-los já no início do nosso encontro dessa tarde para juntos orarmos, buscando a presença do Senhor. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, ó Deus, porque mais uma vez estamos reunidos no Teu nome e te pedimos que mais uma vez o Senhor esteja presente, ó Pai, para receber o nosso louvor e nossa adoração, mas também, ó Pai, para dirigir, ó Deus, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, durante o tempo, ó Pai, em que estamos juntos, ó Pai, com o Teu povo, com a Tua igreja, com a Tua família, adorando o Teu santo nome, mas também orando e buscando, ó Pai, compreensão, ó Deus, da Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, por todas as edições do Pão das Três, porque o Senhor até aqui nos tem guardado, ó Deus, e nos tem sustentado. E rogamos também, ó Pai, por todas as dificuldades, ó Deus, que nos levaram ao afastamento social por causa da pandemia, que ela logo possa, ó Pai, desaparecer e possamos, ó Pai, pouco a pouco voltar, ó Deus, às nossas rotinas, aos nossos encontros presenciais, às nossas visitas, pequenos grupos, aos nossos almoços, jantares, ó Deus, encontros, ó Pai, para alegria, ó Pai, do Teu povo, para comunhão do Teu povo, mas acima de tudo, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos e estamos, ó Pai, à disposição do Senhor para a sua obra e como instrumentos da Tua vontade, ó Deus, para a realização do Teu culto. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 301 do cantor cristão, que é o Crer e Observar. Hoje a gente vai falar aí sobre crentes, mas não crédulos. Já eu explico um pouquinho mais, principalmente essa segunda palavra aí, né? Crédulos, né? Mas vamos cantar o hino 301 do cantor cristão, que é um hino também bastante conhecido, né? Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guarda, tudo quanto ordena, alegria vem nos traz, quer observar, tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Inimigo falas, que a calúnia mordas, Cristo pode desprestigiar, em tristeza lindo, em intriga maior, poderão ao fiel amá-la. Quer observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, em o crente zeloso e leal, o seu rosto mira, seus segredos viva, seu consolo constante e real. Quer observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Êxodo do Senhor, e confessa a dor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Quer observar tudo quanto ordenar, o
obedece ao que Cristo mandar. Acho que é uma das ênfases que a gente vai dar hoje aí nessa ideia de crentes, mas não crédulos. Quero logo explicar aí um pouquinho a aplicação aí desse termo, a maneira como eu estou utilizando o termo crédulo hoje. A nossa reflexão hoje, no capítulo 14 de Provérbios, está nos versículos 15 e 16. Então, Provérbios, capítulo 14, apenas os versículos 15 e 16. E a palavra de Deus nos diz assim: o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. Vamos orar. Pai, muito obrigado a Deus, porque mais uma vez estamos diante das Tuas palavras e pedimos que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações. Hoje rogamos que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria e discernimento para sermos, ó Pai, atraídos e sermos, ó Pai, conduzidos pela verdade e termos não apenas a capacidade, ó Pai, de identificarmos, ó Deus, o erro e o mal, mas nos desviarmos dele, ó Pai, e também o combatermos e evitarmos também que aqueles que estão, ó Deus, à nossa volta, sob os nossos cuidados e que amamos, possam também, ó Deus, ser enganados. Pedimos, ó Pai, que apenas a verdade de Jesus Cristo, guie, ó Deus, o coração de cada um de nós. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Então, eu estou usando a palavra aí, crédulos, né? Então, crentes, mas não crédulos. Se você olhar o sinônimo da palavra crédulo, ou da expressão credulidade, ela também pode ser usada para o crente, né? O crente também poderia ser chamado de crédulo. Mas existem algumas outras aplicações para a palavra crédulo ou credulidade que não são exatamente sinônimas, né? Sinônimos, ou querem dizer a mesma coisa que crentes, né? Então, crentes, né? Aqueles que creem, é uma palavra muito mais concreta, né? E que não permite certas aplicações. Mas a palavra crédulo, ela permite também a ideia daquele que acredita em absolutamente qualquer coisa, por não ter critério, por ser tolo, como diz Provérbios, ou por ser muito inocente, né? Ser muito inocente. Então, é uma simplicidade, né, que é usada de uma maneira negativa, né? Então, a Bíblia fala, né, em alguns lugares que a gente tem que ser simples, aliás, até um conselho de Jesus, sermos simples como são as pombas, mas astutos como são as serpentes, e às vezes usa a palavra simples também no sentido negativo, daquele que falta entendimento, falta discernimento, falta aquela pergunta, será que isso é verdade? Então eu estou usando hoje essa palavra crédulo exatamente nesse sentido. Nós devemos ser crentes, mas não devemos acreditar em qualquer coisa. Ou crentes, mas não crédulos. Eu estava lendo esses dias, aí eu gosto muito das parábolas, né? Aliás, as parábolas eram um curso que eu estava dando aí, né, na escola bíblica dominical, né? O módulo agora que nós estávamos dando aula é exatamente o módulo das parábolas, né? Faltava tão pouquinho para a gente terminar, né, com a última turma. E numa dessas parábolas, né, que Jesus contou, como a respeito essa história, né, essa comparação sobre as pombas, sobre as serpentes e tudo mais, um dos comentaristas que eu li, ele disse uma coisa tão interessante. É engraçado como a gente inverte as coisas, né? Ao invés de captar a simplicidade das pombas, a gente pega muitas vezes a bobeira delas, ou seja, nós nos permitimos ser capturados pelas falsidades, por causa do excesso de inocência, e pegamos aquela pior coisa da serpente, que é a sua maldade, né? A sua capacidade, às vezes, de ludibriar e de fazer as coisas, como foi Satanás ali no Éden, como ele tem sido até hoje. Então Jesus exalta, né, a simplicidade das pombas, né? E exalta aí a astúcia, a inteligência, né, das serpentes, mas a gente pode usar isso também de uma forma negativa. Então, crentes, mas não crédulos.
Tá? O texto, né, que nós lemos aí de Provérbios fala assim: o simples dá crédito a cada palavra. Então, o simples aqui, obviamente, está sendo usado naquele jeito negativo, né? Quer dizer, tudo que ouve, acredita, né? Então, isso é muito comum, né? A gente vê em redes sociais, né? As pessoas compartilhando vídeos absurdos, coisas que não aconteceram, manipulações, às vezes até brincadeiras, né? Acabam não percebendo que ali é uma piada, uma brincadeira, e acabam compartilhando aquilo como verdade. Isso é uma preocupação tão grande que hoje se fala muito de fake news, né? E fake news, na verdade, é outra expressão também que é muito mal utilizada, né? As pessoas, qualquer coisa é fake news, né? Qualquer distorção, qualquer coisa é fake news. Essa expressão, inclusive, já foi muito banalizada, né? Ela vem lá da campanha, né, do Donald Trump lá para presidente dos Estados Unidos e no início da sua gestão como presidente americano, ele que cunhou essa expressão. Ah, pastor, mas fake já existia em inglês e news também. Eu estou dizendo a fake news e a ideia, o conceito, né? O conceito é relativamente novo, usando palavras que são muito comuns no inglês, né? Notícias falsas, que é exatamente o que quer dizer isso. E aí foram criadas as agências de checagem, né? de informações, e que, na minha concepção, elas ajudam a piorar as más notícias, né? Porque eles dizem muitas vezes que o que é falso é verdadeiro e o que é verdadeiro é falso. Mas isso aí é uma outra questão. Então a gente também adotou, né, essa ideia aí das fake news, né? Fizemos aí, logo lá no começo da pandemia, né, demos uma orientação geral para a igreja a respeito do compartilhamento de informações nas redes sociais, principalmente nos grupos da igreja. Tivemos aí um certo sofrimento no início, né, dos irmãos compartilhando um monte de coisa, enchendo a rede social, os grupos da igreja com um monte de informação, às vezes colocando coisas assim absolutamente inadequadas. E graças a Deus parece, né, que os irmãos aprenderam, né? De vez em quando algum ainda escapa, posta alguma coisa que não é necessário. Mas a regra geral, irmãos, é bem simples. De preferência nunca poste nada, tá? De preferência não poste, tá? Ah, mas coisas que sejam úteis, né? Que tenham a ver com o grupo e tudo mais. Se você quer compartilhar alguma coisa que você acha legal, compartilha com um amigo, ou manda para alguém, pergunta, mas muito cuidado, principalmente em grupos de igreja. Bom, mas essa não é a orientação, né, necessariamente para hoje, a respeito do uso das redes sociais. Mas é um problema que está interligado. Mas exatamente a respeito do quanto nós damos crédito para coisas que não merecem e o perigo que nós temos de dar como certo, como verdadeiro, tudo aquilo que a gente ouve. Precisamos ter um filtro com uma malha bem fina, não é? Então você sabe que o filtro, né, os filtros, né, as peneiras, por exemplo, uma peneira, né, com a malha bem fina. Então, quanto maior a malha, né, aqueles quadradinhos, mais coisas vão passar. Quanto mais fininha é a malha, somente né, o que é mais fino vai passar. Então a gente usa isso como uma metáfora para dizer assim, a gente tem que realmente bloquear, né? E atender, lógico, né, a conselhos bíblicos, né, orientações bíblicas, para a gente ouvir, tudo que a gente ouvir, a gente separar apenas aquilo que for bom. Mas o prudente atenta para os seus passos. Então, aqui falando, né, fazendo esse contraponto com o simples que dá ouvido para tudo, o prudente, ele sempre tem aquela dúvida, né? Ele sempre faz aquela pergunta: será que isso é verdade? Né? Tem coisas, eu vou ser bem sincero com vocês, a gente não precisa perder tempo checando se é verdade, não. Há coisas que às vezes até vêm para nós, que sendo falsas ou verdadeiras, elas não têm a mínima importância. Então, até em relação ao que a gente vai escolher para analisar, a gente tem que ter algum critério. O fato é que o que a Bíblia está dizendo é que aquele que é prudente, aquele que é sábio, ele tem uma capacidade de decidir o que é bom, o que serve, o que não serve para a vida dele, e ele sempre tem aquela pulguinha atrás da orelha, ele sempre faz aquela pergunta, ele sempre olha, ele sempre tem uma certa desconfiança, e ele só abraça, só retém, só guarda no coração aquilo que ele concluiu que é bom. Agora, tem um problema também, né?
Eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas a gente ensina expressões novas aqui também, né? A nossa queda também foi noética. Não tem nada a ver com Noé, não, tá? A queda noética, né, do noos, que é uma expressão grega, acho que é grega, né? Que quer dizer conhecimento, significa que nós caímos também na nossa capacidade de reflexão e caímos também, né? Caímos no sentido da queda, né? A nossa mente, ela também caiu. Por isso que quando a gente fala da razão humana, a gente também tem que ter um pé atrás com a razão humana, porque a razão humana também está sujeita ao pecado. É curioso como a gente fala da influência do pecado e ao mesmo tempo a gente parece disposto a aceitar a ideia de que o ser humano é capaz de pensar perfeitamente bem. Não. Inclusive a origem do pecado, dos desejos, é movente dentro de nós. É exatamente na nossa cabeça e na nossa mente que surgem os planos, os maus desejos, onde a gente executa, né, a gente planeja o pecado para depois executá-lo. Então, irmãos, a gente precisa de vez aceitar a ideia de que a razão humana também caiu. A razão humana também está afetada pelo pecado, né? Então não faz muito sentido nós louvarmos a razão, a não ser que ela seja dominada, absolutamente dominada por Cristo, que é o que o Novo Testamento também vai nos ensinar. É o que eu disse ontem, né, na mensagem de ontem, a respeito dos motivos de oração, pedindo, quando Paulo pede para que o homem interior seja renovado, para que os nossos corações apite Cristo, ou seja, Cristo assumindo aí o controle da nossa mente, né? Olha quando Paulo fala, né? Porém nós temos a mente de Cristo. Não é a nossa mente, não é a nossa razão, não é? Por isso que a gente estuda tanto, a gente pensa tanto, escreve. A religião cristã, o cristianismo é de palavra, de ensino, é de persuasão. A gente está aqui todo dia conversando com os irmãos, tentando convencer os irmãos de viver como cristãos, à medida em que nós também somos, né, convencidos de vivermos conforme filhos de Deus, porque a nossa mente, a nossa capacidade de pensar e de refletir também foi entregue ao pecado. Então, precisamos ter uma atenção muito cuidadosa nisso aí, tá? Eu não sou um irracionalista. Alguém que diz assim, joga no lixo a razão, muito pelo contrário. Mas eu acredito que a nossa razão, a nossa forma de pensar tem que ser submetida completamente ao senhorio de Cristo, porque a nossa capacidade de pensar também caiu. O pecado dominou nossa mente também, nosso pensamento e a nossa lógica, né? Então temos que ter cuidado. E é isso que o texto também está dizendo, né? O prudente atenta para seus passos, né? Salomão ainda não tinha essa perspectiva de Cristo, mas a gente pode afirmar termos a vida dominada, né? A nossa mente dominada por Jesus Cristo. O sábio teme e desvia-se do mal. Esse temor é medo, mas é também desconfiança. Ele olha e fala assim, opa, se eu for por aqui, eu vou me dar mal. Esse caminho não é um caminho bom. Tem essa anteninha ligada, tem essa percepção. Tem aquilo que a gente chama de discernimento, uma palavra que a Bíblia usa mais de uma vez e também no Novo Testamento, acho que nos escritos paulinos aparece essa expressão, que é essa capacidade de ouvir a voz de Deus e de tomar decisões acertadas na vida. E o sábio encoleriza-se e dá-se por seguro. Encolerizar significa ele fica bravo porque alguém disse para ele que está errado, porque existia a possibilidade que aquele caminho que ele está fazendo vai jogá-lo num buraco. Ele fica bravo, né? e mantém os seus passos, dizendo, não, é por aqui mesmo, vai dar tudo certo. E aí depois acaba quebrando a cara, né? Então, em certo sentido, né, os homens de Deus aí também ouvem, né, dão ouvidos, né, à possibilidade de que eles estejam trilhando caminhos que não são adequados, eles estão bastante dispostos aí a desviar-se dos maus caminhos para se colocar num bom caminho. Aí você vai me perguntar assim, pastor, mas como é que a gente pode pensar nisso no dia a dia, na igreja? Vamos começar pensando um pouquinho
nas igrejas do próprio Novo Testamento, né, nos crentes do próprio Novo Testamento, como boa parte, se não todas as igrejas do Novo Testamento dão para nós exemplos de como é perigoso para o cristão dar ouvido para qualquer coisa e ser muito crédulo. Ou seja, não fazer a próxima pergunta, mas por quê? Mas é verdade? De onde você tirou isso? Né? Parece que um dos grandes exemplos que a gente tem é a igreja de Bereia, né? Tudo o que Paulo dizia, eles conferiam nas escrituras e Paulo deu uma elogiada neles, né? Os de lá, falando dos de Tessalônica, não foram tão nobres, né, como aqueles de Bereia, que tudo aquilo que a gente dizia, eles confirmavam na escritura para ver se o que a gente estava dizendo estava correto. E ele até ensina, né, para a igreja de Corinto, né? Fale 2 ou 3 e os outros julguem. Ele não está colocando ali a palavra humana sobre o juízo humano, ou a palavra divina, né, sobre o juízo humano. Mas dizendo para aqueles que ouvem que eles têm que analisar e confrontar com as escrituras se o que está sendo dito é verdade. Mas vamos lá. Os coríntios, por exemplo, eles acreditaram, né, que quem tinha o dom de línguas era superior aos outros. Né? Igrejas como a igreja de Colossenses, eles trouxeram para o culto, olha que absurdo, os cultos aos anjos, de ficar discutindo os anjos, tem um anjo aqui, tem um anjo passando ali, esse é um serafim, aquele é um querubim, aquele é um anjinho de 5ª categoria, e eles ficavam, olha, talvez alguns de nós tenhamos uma conexão espiritual maior do que o Senhor, porque a genealogia de alguns está mais próxima da genealogia de Jesus e outros estão mais distantes. Aí eles pegavam as genealogias de todo mundo e ficavam ali comparando. E o apóstolo Paulo escreve a carta aos Colossenses bravo, né, dizendo para aqueles irmãos, para os líderes daquela igreja, pararem o quanto antes de fazer aquele tipo de coisa, que aquilo tudo era bobagem. E que aqueles que estavam ensinando aquilo tinham só aparência de espiritualidade, mas na verdade eram absolutamente infantis. E pede para eles assim, olhem só para Cristo e acabou, é isso que nos interessa como fé cristã. A gente pode pegar os irmãos, né, de Tessalônica, aí é muito difícil de saber se eles fizeram aquilo por maldade ou por ingenuidade, mas aí, numa conversa, quem sabe, de porta de igreja, alguém disse assim, peraí, se Jesus vai voltar logo, para que a gente vai ficar se matando de trabalhar? Não é? Um conselho que deve ter agradado lá os preguiçosos, né, mas com uma aparência de uma fé muito grande que espera de imediata manifestação de Jesus. E aí os caras começaram a parar de trabalhar, pararam de trabalhar e começaram a ser pesados para os outros, porque o dia vai passando, né? O cara precisa comer, não está trabalhando, vai pendurando no osso. Você ajuda a pessoa um dia, 2, 3, 4, né? Depois de um mês ou 2 ajudando, vai começar a faltar para você. Se tornou um problema lá para a igreja, por causa desse pensamento, né? Desse pensamento bobo, desse pensamento inocente, desse pensamento até ingênuo, né? Quando a gente fala dos judaizantes, e aí é uma questão mais para o pastor Márcio que está trabalhando na carta aos Gálatas, mas vale aqui, né? Os caras se infiltraram lá na igreja e começaram a dizer para eles assim, olha, para vocês serem cristãos de verdade, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam guardar as festas judaicas, vocês precisam se circuncidar. E aí, o pessoal olhou e falou assim, é mesmo, a gente precisa disso. E aí começaram a fazer. Aí o apóstolo Paulo chega lá, briga com Pedro, né? Está lá em Gálatas, fala com a igreja, que é absurdo, né? Quem vos persuadiu a seguir um outro evangelho, qual na verdade não é um outro evangelho? Vocês não podem ser tão inocentes, nem se um anjo descer com as suas asas, né? Que é aquela visão que muita gente tem de anjo, e os anjos na Bíblia eles aparecem muitas vezes em figuras humanas, e nem são reconhecidos como anjos, olha só. Surgisse, né? Vocês deveriam acreditar, porque o Evangelho já está estabelecido por Cristo. É esse que nós, apóstolos, né, me colocando aqui no lugar de Paulo, vos anunciamos e ensinamos para vocês. Então, essa credulidade, essa facilidade grande que os crentes têm de serem enrolados, persuadidos, principalmente por coisas que têm aquela carapaça, né, aquela aparência de espiritualidade é muito grande. A gente tem que ser um pouco mais esperto, né? Um pouco mais vivido, um pouco mais
mais cético, né? Assim, de olhar e falar, opa, peraí, será que isso é assim mesmo? Não foi assim que eu aprendi, não foi assim que eu vi na Bíblia. Esse negócio aí tá muito esquisito, né? Aí isso vale para tudo, né? Quantas heresias a gente ainda tem circulando por aí? Alguns acham que a teologia da cura e da prosperidade ela já perdeu a força. Não perdeu, não. Na verdade, ela já se estabeleceu de uma forma, né, que a gente já quase não dá conta mais, né, de que ela está entre nós. Vimos aí desde o ano passado, esse ano aconteceu de novo, as profetagens, né, não vou chamar de profecia, porque profecia é coisa boa. Essas profetagens, né, de que o mundo ia acabar, cair gente morta na rua, ia acontecer um monte de coisa, e nada aconteceu, e muita gente ficou assustada, muita gente ficou espantada, né? E quando chegam pessoas, né, novas, outro dia a gente até era uma coisa muito séria, né, mas às vezes quando os pastores pregam de maneira séria, também nos remetem a coisas assim que são irônicas e engraçadas. Aí o pastor Márcio, né, pregando sobre as pessoas, né, que vão chegando, né, e na nossa vida, vão chegando na nossa igreja, pessoas vão passando pela nossa vida, e ele comentou, né, que a gente tem que ter sempre um cuidado, né, se for o caso. Como é que foi a expressão que ele usou? Puxar a ficha corrida? Acho que ele usou a expressão ficha corrida. Aí eu brinquei quando eu estava ali, tem que puxar a capivara de todo mundo, né? Aliás, tem que puxar a capivara, né? Eu lembro quando eu fui para o Iporã, foram lá no Parque São Paulo puxar minha capivara. Quando eu vim aqui para a Vila das Belezas também puxaram minha capivara. Né, para ver quem eu era. Eu sei de pessoas de fora, né, que disseram, cuidado com esse cara aí, que esse cara é muito diferente, tá? Lógico que eu sou ninguém igual a ninguém, né? Aí vem as informações, os desinformantes, né? Aí você tem aquelas pessoas que desconfiam de você, então a gente sempre chega num lugar, a gente chega com cuidado, a gente sabe como é que são as coisas. Por quê? Essa desconfiança, essa checagem, ela tem que acontecer. Porque o crente ele não pode ser bobo, ele não pode ser crédulo, né? Ser inocente, se entregar a qualquer tipo de coisa, né? Então, promessas, né, de grandes ganhos financeiros, né? Outro dia uma pessoa me perguntou se dava para ganhar a vida com internet, e é claro que dá para ganhar a vida com internet. Dá para se sustentar com internet, dá até para ficar muito rico com internet. Só que, né, eu fiz uma comparação que é uma comparação inevitável, como acontece no futebol. Né? Nem todo mundo vai ser um Cristiano Ronaldo, nem todo mundo vai ser um Messi, nem todo mundo vai ser igual um Neymar. Né? A bola é pequena, mas a grana é grande, né? Pelo menos é o que eu acho. Né? Vai ganhar rios de dinheiro jogando bola, né? Mas tem um monte de gente que vive do futebol, vive bem, vive até bem, enquanto há outros que ganham muito pouco, outros que ficam durante uma boa parte da vida tentando se tornar jogadores e não conseguem, então essa realidade vale para tudo. Você tem aqueles que ficam milionários, né, trabalhando, mas a nossa tendência é sempre olhar para os grandes exemplos. Né? Olha para o Neymar, olha para o Cristiano Ronaldo, olha para o Messi, olha para outros figurões aí do futebol e projeta aquilo, acho que todo mundo vai ser daquela forma. Isso é credulidade. Isso é credulidade. Candidatos ao ministério pastoral é uma coisa tão engraçada, né? A gente pega os meninos conversando. Aliás, como boa parte dos crentes, né, das pessoas, até se tornarem líderes na igreja, até se tornarem pastores, acham que a solução, né, e a condução de uma igreja é muito simples e é muito fácil. Todo mundo tem soluções na mente para o crescimento da igreja, para a solução de problemas, mas é muito diferente quando você realmente está envolvido com a situação e sabe a quantidade enorme de coisas que às vezes estão envolvidas numa solução que parece boa, num direcionamento que parece bom e às vezes não é. E às vezes até preocupações que para alguns são muito grandes e que no fundo não tem importância absolutamente nenhuma para o reino de Deus e nem para a vida da igreja. Fora que, né, há coisas que a gente descobre, né, no ministério pastoral, cuidando de igreja, que a gente não consegue resolver, não dá para resolver. Tem coisa que o Senhor simplesmente diz para a gente assim, não põe a mão. Eu vou pegar aqui um caso, né, muito claro, né? Por exemplo, quando conta lá a parábola do joio e do trigo,
é uma das situações em que a Bíblia mostra que às vezes a gente como líder da igreja até reconhece aonde tá o podre da igreja, mas às vezes a gente não tem autorização para pôr a mão. Porque a Bíblia diz que é o Senhor da seara que vai fazer a separação, né? Aí o crente, né, membro de igreja, ele olha para isso e fala assim, mas que absurdo, tinha que agir, tinha que fazer alguma coisa. Então, dentro da sua lógica, dentro do seu pensamento, no mundo espiritual, a igreja pertence a Cristo e tem alguns limites que ele coloca até para nós, pastores, no cuidado da sua igreja. Tem coisa que a gente não pode fazer, não pode pôr a mão. Nas outras a gente põe e geralmente a mão da gente é bem pesada. Tá entendendo? Então, essa é a diferença entre o sábio e entre o tolo. Né? Entre aquele crente e aquele crédulo. Né? Aqueles irmãos que se escandalizam e se assustam com qualquer coisa. Alguns são realmente mais frágeis, eu até acredito que existem isso porque a Bíblia fala deles, né? Mas tem gente que falta mesmo é entendimento, né? Falta mesmo é um pouquinho mais de fé, um pouquinho mais de análise. Talvez alguns gostem realmente de falatórios, de escândalos, de mostrarem chocados com relação às coisas, mas parece que a Bíblia não nos orienta a sermos assim. Ela orienta a gente a ser de uma outra forma, um pouco mais astutos, um pouco mais inteligentes, um pouco mais desconfiados, um pouco mais observadores, um pouco mais, talvez até capazes de separar, isso aqui não serve para mim, isso aqui não serve para a igreja, não serve para a minha vida, não vou nem perder tempo com esse tipo de coisa, e ao contrário, obviamente, dedicando-se àquelas coisas que realmente são importantes. Então, sejamos crentes, mas não crédulos. Crédulos como sinônimo de bobo, de inocente, de que dá ouvido para qualquer coisa, de que se escandaliza com qualquer coisa, tá bom? Eu já dei aí um monte de exemplo, depois se focar, você volta o vídeo aí e faz aí, dá os pensamentos aí conforme você for pensando na própria vida, que é o que a gente tem que fazer sempre, tá? Nós todos. Muito bem, vamos aqui para os nossos pedidos de oração, né? Veio um pedido de oração aí bem quase na hora do Pão das Três, inclusive com lamentos, né, da não participação do Pão das Três, da nossa irmã Cida Santos, né? Ela teve algum problema aí nas gengivas e saiu para extrair alguns dentes, né? Estava com medo ainda de retirar os dentes. Realmente tirar um dente não é um negócio legal, né? E parece que ela vai tirar mais de um. Depois a gente vai saber como é que foi. Ela deve estar nesse momento no dentista aí passando por essa situação aí tão difícil, tá? Então vamos orar pela vida da Cida. Estamos orando também pela vida de muitas pessoas ainda internadas, né, hospitalizadas, a Judite, o Naná, o Paulo, a Marinalva, o Júlio e o Fabiano, né? Algumas pessoas que ainda se encontram no hospital. Já agradecemos ao Senhor aí por muitos aí que já saíram, né, do hospital nas últimas semanas aí, né? Temos orado também pela vida da Hilda Teixeira, né, que também é alguém que está com Covid também. A nossa lista de Covid hoje, graças a Deus, parece que a lista de Covid está diminuindo, né, devagarinho, né? Não vejo a hora de zerar isso aqui, né? Aliás, eu não vejo a hora do culto presencial, né? Eu quero ver essa lista não, né? A lista de oração lá na televisão da igreja, e nós dirigindo lá o culto, chamando o diácono lá em cima, a igreja lotada, é isso que eu quero, né? Tem mais de um ano já que a gente está. Vamos continuar orando aqui. Outras enfermidades. Tem um monte aqui também, né? Bastante gente, tá? Temos a Tato, Wilson, Gabriel. Vou ler os nomes aqui sem especificar, tá? Porque é bastante gente, mas só para citar os nomes. Tato, Wilson, Gabriel, Samuel, Irailda, Vilma, Sueli, Armando, Pastor Paulo Gil, Raimundo, Isabela, Lídia Barbosa, Israel Ferreira, Marisa, João Freitas, Edson, Joselito, Arlindo, Alexandra, Simone Mendes, Thaís Santana, Arlinésio, José Fábio, Elsomar, Luzenaide, Vilma, que é um pedido, não a Vilma Sueli, né, membro da igreja, uma outra Vilma, que pediu pelo Pão das Três. Tem outra aqui também, né, Vilma e Estefânia, né, que são vizinhas da nossa irmã Carmelita.
André Volpe, Jusilene, Alessandra, tem uma Alexandra aqui, e Alessandra também, né? E o Luiz Dantas. Então, são pessoas aí precisando das nossas orações. Nesses pedidos aqui, nós temos pessoas com problemas emocionais, aí, com ansiedade, algumas tratando de câncer, outras aguardando aí cirurgias, outros aí passando por enfermidades mais prolongadas. Então, nós temos aí vários casos. Continuamos orando, obviamente, né, por famílias enlutadas, idosos, profissionais na área de saúde, vacinas, pelo nosso país, pelas igrejas, pelos missionários, e continuamos aí fazendo o nosso trabalho como sacerdotes de Deus, né, como igreja que entendeu esse ofício, né, do sacerdócio universal dos crentes, em que todos nós oramos pelos vários pedidos, né, pelos vários irmãos que nos pedem oração diariamente, tá bom? Então vamos orar. Queria convidar você também a fechar os seus olhos. Não sei onde é que você está agora. Eu sei que tem gente que às vezes está no caminho, né, do trabalho, está no trabalho, está dirigindo, né, não vai poder fechar o olho, né? Mas se coloque diante do Senhor também conosco em oração nesse momento por esses pedidos. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, porque esses pedidos, ó Pai, e também os motivos de gratidão, de louvor, têm chegado a nós e temos uma grande responsabilidade, ó Pai, diante desses pedidos de oração, apesar, ó Deus, de não estar ao nosso alcance, ó Deus, curar as pessoas, ajudá-las nas suas enfermidades, transformar as suas mentes e corações, nem mesmo, ó Pai, de anteciparmos, ó Deus, a cura, as cirurgias e as soluções de muitos problemas. Mas sabemos, ó Pai, que todas essas possibilidades e o poder, ó Deus, para fazer todas essas coisas está, ó Deus, nas Tuas mãos. E é por isso que oramos. O Senhor pode curar os enfermos, o Senhor pode usar a vida de médicos, ó Pai, para curá-los, o Senhor pode, ó Deus, fazer as cirurgias, como pode também, ó Deus, usar a vida de médicos, ó Deus, para fazer a cirurgia, Pai, na vida de todas essas pessoas. O Senhor pode, ó Deus, também curar as pessoas que estão sofrendo com ansiedade, com depressão e com outras doenças, ó Pai, de natureza psicológica e também física. Enfim, sabemos, ó Pai, que todo o poder está nas Tuas mãos. Por isso recorremos, ó Pai, ao Senhor. Há algumas pessoas, ó Deus, ainda internadas, ó Pai, ainda precisando de cuidados médicos mais aproximados, como a Judite, como o pastor Paulo Gil, como outras pessoas aqui citadas também, que ainda estão em tratamento, como a Marinal, a sogra do pastor Josias, e pedimos, ó Pai, que o Senhor cuide dessas vidas. Sabemos, ó Pai, que há muitas pessoas, incluindo jovens também, doentes com Covid, internados, alguns lutando, ó Deus, para se manterem vivos, ó Pai, demandando grandes esforços, ó Pai, de hospitais, de médicos, de enfermeiros, ó Pai, e peço que eles possam, ó Deus, todos eles, ó Pai, vencerem, ó Deus, essa luta, se recuperarem e logo, ó Deus, voltarem para casa. Seus familiares, igrejas, ó Deus, outros irmãos têm orado pela vida desses irmãos e nos unimos, ó Deus, a eles, clamando ao Senhor para que os cure. Colocamos nas Tuas mãos também, ó Deus, a vida de tantas pessoas, ó Deus, vivendo outros desafios de saúde, como a nossa irmã Tata, como o Gabriel, como o Samuel, como o pai da Júlia, como a nossa irmã Irailda, como o nosso irmão o Wilson, como a nossa irmã Vilma, e, ó Pai, tantas pessoas aqui citadas também. Alguns com problemas nas costas, outros com problemas cardíacos, outros com problemas, ó Pai, mais complicados, ó Pai, no cérebro, ó Pai, na cabeça. Ó Deus, mas eu sei que todos esses problemas, ó Pai, podem de alguma maneira ser curados, amenizados, ó Deus, e tratados pelo Senhor. E por isso, ó Deus, mais uma vez, rogamos, ó Deus, pela vida de cada um deles. Continuamos orando, ó Pai, pelo trabalho que tem sido feito de vacinação no mundo inteiro, especialmente no Brasil. Te agradecemos pelas pessoas já vacinadas, já imunizadas, mas pedimos, ó Pai, que esse trabalho possa ser acelerado, ó Deus, e que em breve, ó Deus, muito rápido, todo o país, ó Deus, esteja imunizado, e mesmo que essa doença, ó Pai, ela não vá embora, mesmo que ela não desapareça, que não corramos, ó Pai, mais o risco de adoecermos, ó Deus, e de que pessoas continuem, ó Deus, morrendo. Já foram muitas famílias, já foram muitas pessoas que partiram, muitas famílias, ó Deus, que foram afetadas, ó Deus. Essa doença já deixou, ó Deus,
um rastro de destruição, ó Deus, e memórias, ó Pai, que jamais serão apagadas, ó Deus, do nosso entendimento, ó Deus, e do nosso conhecimento. Nós pedimos, ó Pai, uma intervenção do Senhor. Não apenas, ó Deus, para que voltemos à tranquilidade das nossas vidas, ó Pai, mas porque ela representa de fato, ó Deus, um perigo, uma perda, ó Deus, e uma tristeza, ó Deus, muito grande. Eu sei também que nesse tempo o Senhor tem usado a sua igreja. Eu sei que nesse tempo o Senhor tem reconciliado, ó Deus, muitas vidas, ó Deus, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Eu sei, ó Pai, que nesse período o Senhor tem também fortalecido, ó Deus, a vida de muitos crentes, ó Pai. Eu sei que nesse período o Senhor tem sustentado pastores, ó Deus, tem sustentado igrejas e também tem, ó Deus, apurado, ó Deus, a tua igreja, ó Deus, cada vez mais. Mas rogamos, ó Pai, que essa doença acabe, que ela seja encerrada. Temos também, ó Pai, grande pesar nos nossos corações pelo uso político, pelos roubos, ó Deus, que foram feitos, pelas mentiras que foram pregadas, ó Deus, nesse período todo, pelas negligências, pelas decisões, ó Pai, que tem trazido ainda mais dor, ó Deus, e sofrimento, ó Deus, para o povo, e pedimos a tua intervenção também, ó Deus, na vida dos nossos governantes, prefeitos, governadores, ó Deus, o presidente da República, todos os seus assessores, os deputados, ó Deus, estaduais e federais, os vereadores, enfim, ó Deus, todos aqueles, ó Pai, que receberam, ó Pai, do povo, ó Deus, ó Deus, no Ah, tá. Provavelmente não cortou. Tá. Às vezes nem corta. Eu queria cantar mais uma canção para a gente encerrar. Ela é do Vineyard também. Eu digo também porque eu já andei cantando canções aqui do Vineyard, né? Eu acho que essa canção tão simplesinha e tão bonita, né? Ela fala sobre crer, né? Crer em Jesus. Então, eu não sei se quando eles compuseram essa canção, se eles estavam de fato pensando naquelas palavras do apóstolo Paulo no início, né, de 1 Coríntios 15, quando ele fala do que é a essência do Evangelho, que é a morte e a ressurreição de Cristo por causa dos nossos pecados. Não sei se ele também estava pensando no finalzinho de Mateus 28, quando Jesus prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Eu não sei se ele tinha em mente também passagens do Evangelho de João, onde fica muito claro que Jesus é Deus e que ele é o Filho de Deus, mas todas essas ideias bíblicas estão aqui, né? E por isso eu acho bonito, né? Não tem nenhum versículo da Bíblia aqui escrito literalmente, né, ao pé da letra, mas tem muita Bíblia nessa canção. Eu gosto dela por isso. Eu creio em Jesus, creio que Ele é o Filho de Deus, creio em sua morte e ressurreição, como preço pago por nós. Eu creio em Jesus, creio que Ele é o Filho de Deus, creio em sua morte e ressurreição, como preço pago por nós. Creio que estás aqui, no meio de nós, com poder para nos salvar. E seu grande perdão. Eu creio em ti, Jesus. Creio que tu és o Filho de Deus.
poder para nos salvar. Seu grande perdão, creio que estás aqui, no meio de nós, com poder para nos salvar. Em teu grande perdão. É isso aí, eu creio em Jesus. Não é? Se a gente tem que crer em alguma coisa, eis aqui algo fundamental, importante, essencial. Não é? Quando a gente diz essencial, né, importante, a gente está dizendo que isso aí também é algo único, né, e que nada se pode comparar a Jesus Cristo, em qual cremos como Filho de Deus e creio em sua morte e ressurreição como preço pago por todos nós. Não é? Então a morte e a ressurreição de Jesus Cristo ela tem um efeito grande, né, de cumprir a justiça de Deus e também pagar os nossos pecados. Irmãos, hoje é quinta-feira e amanhã nós temos Pão das Três novamente com o pastor Márcio Sarraf e no sábado com o pastor Israel. E aí já estaremos já dentro do mês de maio. O mês de maio nós vamos ter aí mais informações, mas eu já gosto de estar antecipando para os irmãos já irem se preparando. O mês de maio será um mês missionário para a nossa igreja. Nós vamos levantar aí uma oferta para a construção do barco lá no Amazonas, que tem a ver com o trabalho do pastor Adiel, tem a ver com o trabalho do pastor Jadai, tá? Que são pastores aí conveniados à nossa igreja. Então a nossa igreja também está no Amazonas, trabalhando pelo Amazonas. A gente vai fazer uma pequena mudança no nosso calendário missionário para poder atender a essa nova necessidade e para que as coisas não fiquem atropeladas, encavaladas e sufocantes. O mês de junho é o mês de missões estaduais. Nós vamos transferir a nossa campanha de missões estaduais para o mês de julho. Nós não vamos deixar de contribuir, nós não vamos deixar de dar oferta, só que a gente vai atrasar um mês, né? Vamos mudar para o mês seguinte, para a gente poder ter uma folga aí no mês de junho, dar uma respirada depois de levantar a oferta para o barco, e depois nós mandamos a nossa oferta para missões estaduais. Que Deus então abençoe o restante do dia dos irmãos e, obviamente, se mantenham como estão, né? Isso me deixa muito alegre como pastor, atentos e participativos às atividades da nossa igreja, até que um dia possamos voltar a estarmos juntos no templo, nos visitando. Quinta-feira, hoje é quinta, né? 29. Quinta-feira era o dia do culto das mulheres. Eu participava até com uma certa regularidade, né? Às vezes ficávamos tempo sem ir, porque tinha muito aconselhamento, outras visitas, mas a quinta-feira, né, tradicionalmente, é um dia de encontro, né, de culto das mulheres. Logo, logo a gente volta. Eu estou bastante ansioso por isso aí também. Então, que Deus abençoe, fiquem em paz e até amanhã.